Caríssimo Padre Paulo Sérgio, Padre Adélio, estimados irmãos e irmãs, continuamos nesta atitude de nos situarmos na escola de Nossa Senhora para ouvir aquilo que Maria tem para nos dizer no tempo que estamos também percorrendo, no meio de tantas contrariedades e neste desafio de termos cristãos para hoje, procurando efetivamente, e repito mais uma vez, com esta semana de pregação, não deixar a nossa vida na mesma, mas sentir a necessidade interior de a mudar. Então começamos no primeiro dia tomando consciência que o Senhor Deus quer que sejamos discípulos, mas discípulos missionários. E ontem procuramos chegar a uma atitude de reconhecer que o discípulo missionário, é o homem ou a mulher do encontro com Deus e encontro com os irmãos. Hoje damos mais um passo em frente. E damos mais um passo em frente neste dia. Poderá ser solene para a vossa comunidade. Por aquilo que me dizem, há 80 anos atrás, a imagem da Senhora da Ajuda foi benzida solenemente. 80 anos de devoção à Senhora da Ajuda na vossa terra, com muitas pessoas. Porventura os vossos avós e mais do que avós, outros mais novos que porventura já faleceram, alguns que nasceram aqui, que foram para outro lado e com certeza que ficaram com esta devoção à Senhora da Ajuda. Nós estamos também aqui precisamente para isso, para fazer aquilo que eu já tenho dito nos outros dias, reconhecer que a Senhora é a ajuda para nós, mas que ela também nos quer ajudar a ser cristãos. Então, o que é que as leituras que acabamos de ouvir nos sugerem? Neste procurarmos a nossa identidade cristã. O Papa Francisco usa particularmente um verbo para caracterizar a vida do cristão nos tempos que correm. E o verbo que o Papa Francisco usa é escutar. Mas eu hoje gostava de acrescentar um outro verbo. O discípulo, o seguidor de Jesus Cristo, é aquele que vê. E porque vê, escuta. Por isso os dois verbos que deixo ficar aqui para a vossa reflexão, para conversardes entre vós, para dialogardes e para mudar a vossa vida de cristãos, são estes dois. Ver e escutar. E porquê é que eu escolhi estes dois verbos? Porque as leituras que acabamos de ouvir apontam-nos para aí. Se pegarmos no Evangelho, que descreve as bodas de Caná, nós podemos pegar em muitos aspectos que aí são sublinhados. Mas eu sublinharia sobretudo um. No meio da confusão, numa festa do matrimónio, numas bodas matrimoniais, em Caná da Galileia, no meio de toda aquela confusão, Nossa Senhora foi capaz de ver um problema, de reconhecer uma situação concreta que mais ninguém tinha visto. Porventura nem sequer os noivos e seus familiares, mas Maria antecipou-se e viu essa necessidade. Por outro lado, no Evangelho, ou melhor, na primeira leitura, nós encontramos um outro pormenor da comunidade primitiva de Jerusalém. Isto dizia, tirando do livro dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, com o nome deles, estavam reunidos numa sala superior, onde habitualmente se encontravam, e estavam reunidos com algumas mulheres, mas entre elas também Nossa Senhora. Nossa Senhora estava reunida com os apóstolos. E estava reunida no momento do Pentecoste, mas estava reunida também noutra ocasião. Nestas ocasiões, em muitas ocasiões. Isto para nos dizer que, na verdade, ela, juntamente com os apóstolos, se encontravam. E se antes tinham ouvido Jesus falar, assim como estáis agora aqui a ouvir-me, naquele momento encontravam-se para fazer silêncio e escutar. E juntos escutavam aquilo que Deus tinha para lhes dizer. E foi assim que a igreja primitiva, os primeiros tempos da igreja começaram. Os apóstolos, com algumas mulheres, Nossa Senhora escutando aquilo que o Espírito Santo tinha para dizer naquele momento histórico de fundação da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o outro verbo que eu deixo ficar aqui como uma atitude permanente para o cristão é o escutar. Escutar. Vemos e escutamos. Então temos que criar uma atitude de escuta.
Nós não estamos muito habituados a escutar, estamos mais habituados a falar. Mas temos que efetivamente crescer nesta arte da escuta. E em primeiro lugar, escutarmos a Deus. Fazer silêncio para que Deus fale. Normalmente, quando queremos rezar, pensamos em muitas palavras, dizemos muitas coisas, expressamos as nossas necessidades e os nossos problemas, acrescentamos as nossas orações àquelas que aprendemos, mas não estamos habituados a fazer silêncio para escutar aquilo que o Senhor Deus nos quer dizer. Nesta certeza de que Ele sabe muito bem aquilo de que nós precisamos e que a tudo tem que ser esta de escuta, e escutar o que o Senhor Deus nos diz. Num momento difícil, entrar porventura no quarto da nossa casa ou numa sala, fazer silêncio interior, colocar-se diante de Jesus Cristo, diante de Deus e estar nesta atitude de escuta. Depois, nos outros encontros, na nossa igreja, quando entramos, escutar. Mas escutar depois também, assim, criando este ambiente interior de ouvir aquilo que o Senhor Deus nos diz. Em Caná da Galileia, ninguém falou a Nossa Senhora. Ela ouviu e escutou uma necessidade. Nós temos também que ser pessoas de escuta. Mas se escutarmos a Deus, nós temos que escutar depois também os outros. E aqui é capaz de ser mais difícil. Se temos que aprender esta arte de escutar a Deus no silêncio da nossa vida e das comunidades, nós temos também que aprender, sobretudo, a escutar os outros. Se pensarmos um bocadinho, nós, quando estamos uns com os outros, temos muita dificuldade em fazer silêncio. Alguém está a contar-nos uma história e a nossa cabeça já está a pensar em tantas outras coisas. E nós temos que aprender a escutar o outro, para que o outro possa dizer aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que deseja, possa expressar os seus sentimentos. E como é importante esta arte da escuta em todos os lugares, particularmente mesmo numa vida matrimonial. O marido escutar a esposa escutar o marido, os pais escutarem os filhos, como é importante nos tempos que correm, os filhos escutarem os pais, os avós, com a sua sabedoria e tanta outra coisa. Irmãos e irmãs, nós queremos ser autossuficientes. Pensamos que sabemos tudo e não estamos nesta atitude humilde de escutar. Quando era importante, escutar. Mais ainda do que importante, é fundamental. E teremos que nos treinar neste exercício da escuta, para que, escutando, compreendamos os problemas dos outros e sejamos capazes depois de responder. Irmãos e irmãs, pensemos neste dever, nesta obrigação também de escutar os outros. Mas depois há uma outra dimensão na nossa vida também, à qual nós não estamos muito habituados, mas é fundamental. Porque se Deus fala conosco e nós temos que fazer silêncio para o escutar, se Deus fala uns com os outros quando nos encontramos e nós temos que fazer esse sentido de escuta, Deus fala também na natureza. Não nos habituamos muito a isto. Sabeis que o Papa Francisco publicou uma carta encíclica a que deu o título de Laudato Si e chama a natureza, tudo aquilo que nos envolve, a casa comum. E o Papa pede que sejamos capazes de ouvir. E o Papa usa uma expressão muito curiosa, os gritos da natureza. Hoje falam muito da natureza, os espertos, os entendidos, as alterações climáticas, estas alterações de um clima que queremos chuva e não vem chuva e tantas outras situações. Mas não somos capazes de escutar os gritos da natureza para ter comportamentos diferentes para com essa natureza. A nossa religião não está só quando nos encontramos com Deus tu a tu. A nossa religião não está só quando nos relacionamos uns com os outros, mas a nossa religião tem também que chegar aqui. Teremos que nos colocar na primeira fila, daqueles que respeitam a natureza, daqueles que são capazes de ter cuidado nos seus gestos cotidianos, nos desperdícios que temos, nas coisas que somos capazes de gastar. Às vezes não aprendemos. Quando o Papa, por exemplo, nos fala destas coisas, ou nós também falamos destas coisas. Mas depois somos obrigados a aprender isso mesmo. Olhai como nós desprezamos tantas vezes a água, como nós desprezamos tantas vezes a energia, a parte elétrica. Agora estamos a ser e vamos ser forçados a ter um uso mais comedido daquilo que nós não podemos inutilizar e usar de qualquer maneira. A natureza, nas árvores, na água e tantas outras coisas, nos animais, fala-nos e nós temos que respeitar essa natureza, porque é uma obra-prima do Senhor. Somos cristãos na medida em que nos habituamos a escutar também
os gritos da natureza. Repito, esta expressão não é minha, de gritos da natureza, é do Papa Francisco, mas de pensardes é mesmo assim. Mas depois, nós, os cristãos, ao jeito de Nossa Senhora, temos que dar um passo em frente. E temos também que escutar os acontecimentos, aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, a nível local, a nível nacional, a nível mundial. Não nos podemos aliar, mas temos que ser pessoas que escutam, que veem os problemas de hoje da humanidade inteira. E escutam esses mesmos problemas e aí procuram também refletir sobre eles e dar o seu contributo para que esses problemas deixem de existir. A título de exemplo, falámos por vezes ou ouvimos a questão da guerra. A guerra na Ucrânia. Isto, pensar, rezar para que a paz regresse, é religião. Faz parte da nossa identidade cristã. E nós temos que nos habituar a ver esses acontecimentos. Tudo aquilo que hoje se passa também pela economia e outros problemas que surgem, Deus pode falar por intermédio disso mesmo. Às vezes outros acontecimentos na nossa freguesia, também habituar-nos a interrogar o que é que o Senhor Deus quer dizer neste acontecimento. Naquilo que aconteceu numa comunidade, que aconteceu num concelho, que aconteceu a nível nacional. Como é importante estar nesta atitude. Por isso, caríssimos irmãos, então hoje vamos sentir esta necessidade interior de ver como cristãos de olhos abertos. O Papa Francisco fala muito disto também, olhos abertos. Aliás, já vos dizia que nesta entrevista última que ele deu à Maria João Avilés, ele dizia que nós cristãos temos que abrir a janela da nossa vida para ver o que se passa no mundo. E as nossas comunidades têm que ser comunidades também abertas. É uma outra expressão que o Papa usa, uma igreja de portas abertas. Pura e simplesmente para que por essas portas possa entrar a vida do mundo. Então nós temos que ter uma relação com o Senhor na oração dentro da igreja, mas também no resto, na relação com os outros, na relação com a natureza e na relação com os acontecimentos. Vamos então hoje levar para a nossa vida isto, a necessidade de permanentemente escutarmos, fazermos silêncio para ouvir. Ouvir a Deus no silêncio do nosso quarto, criar espaço para que isso aconteça. Abrir a Deus na nossa igreja, ouvir a Deus na nossa própria igreja, fazendo também momentos de silêncio. Ouvir a Deus no meio de nós quando nos reunimos numa reunião para discernir o que devemos fazer e como é importante isso mesmo. Pois ouvir e escutar os outros com o coração aberto para que possam falar. Ouvir a natureza e ouvir os acontecimentos. Irmãos e irmãs, Maria foi a mulher da escuta. Maria foi a mulher que juntamente com os apóstolos escutou aquilo que Deus lhe tinha para dizer. Vamos hoje levar então estas duas palavrinhas para pensar nelas, para meditar, para refletir e para fazer com que a nossa vida seja diferente. Se ontem dizia que o cristão é o homem, a mulher do encontro com Deus e com os outros, hoje eu digo, o cristão é o homem, a mulher que é capaz de ver e sobretudo é capaz de escutar. E repito, escutar a Deus, escutar os outros, escutar a natureza e escutar os acontecimentos. Que a Senhora da Ajuda nos ajude a entender este cristianismo, assim, no terreno concreto, porque é esse que nós temos que viver nos tempos que o Senhor Deus nos dá para viver.